Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha rinoplastia, então se você tem vontade de fazer ou se interessa por esse assunto, é só continuar assistindo. Bom, gente, o tema de hoje é um pouquinho diferente, né? Eu sei que o canal é sobre fotografia, mas eu falei que ia falar sobre outras coisas aqui também. E muita gente tem me pedido pra eu falar um pouco sobre a minha rinoplastia. Na verdade, antes mesmo de eu ter criado o canal, as pessoas já vinham me pedindo pra fazer um vídeo. Eu tenho um blog, né? E lá eu acabei escrevendo. E assim, o blog teve muito acesso nesse post, então eu achei muito interessante eu trazer pra vocês um pouquinho em vídeo, porque assim eu posso explicar um pouco melhor. Quando eu fiz o post no blog, só faziam 3 meses que eu tinha operado. Hoje já faz 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? Fevereiro, março, abril... Já vai fazer 1 ano e 4 meses que eu operei, então vamos começar. Bom, gente, antes de qualquer coisa eu queria falar que, assim, eu não sou médica, eu sou apenas uma paciente e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho como foi a minha experiência. Falar sobre cirurgia não é como um tutorial de maquiagem, né? É um processo bem mais complicado, tudo que envolve cirurgia é complicado e pode ser perigoso. Então eu queria falar pra vocês, antes de qualquer coisa, que eu não sou médica, que isso é só minha opinião, e coisas que eu vivenciei e aprendi com a cirurgia, ou aprendi com o meu médico, ou aprendi com pessoas conhecidas que também operaram, e eu quero compartilhar isso um pouquinho com vocês. Nem comecei, já tô com sede. Bom, vamos começar do começo, que é por que eu escolhi operar. Eu sempre tive muito trauma com o meu nariz. Na verdade, eu acho que assim, até os meus 15, 16 anos... Até meus 15, 16 anos não era algo que me incomodava tanto, assim. Eu tive muito problema de autoestima quando eu era mais nova. Eu odiava meu cabelo. Na verdade, assim, acho que o maior trauma mesmo, assim, da minha infância foi o meu cabelo. E, graças a Deus, hoje inventaram a progressiva. Obrigada, cabeleireiros. Mas meu nariz, conforme eu fui crescendo e conforme eu fui entrando na adolescência, foi algo que começou a me incomodar. Adolescência é aquela coisa, né, gente? A gente usa óculos, usa aparelho, o cabelo é sempre uma bagunça, a gente sempre quer inventar. Então eu nunca tive, assim, muita autoestima. E aí eu comecei a reparar cada vez mais no meu nariz. E dizem, né, não sei se é verdade, mas acredito que seja, que as únicas 2 partes do corpo que nunca param de crescer é a orelha e é o nariz. E realmente eu reparei que com o tempo meu nariz começou a crescer mais ainda do que ele já era. Eu tinha o dorso alto, eu vou mostrar a foto pra vocês daqui a pouquinho. Eu tinha o dorso bem alto e eu percebi que com o tempo ele começou a aparecer mais ainda, sabe? Tinha dias que eu, assim, não sei se é psicológico ou não, mas eu até meio que senti um peso, sabe? Eu sentia... Parecia que doía, parecia que minha pele doía de tanto que esticava. Eu não sei se era psicológico ou não, mas era alguma coisa que me incomodava muito. E depois que eu operei, que eu comecei a perceber cada vez mais as manias que eu tinha, de às vezes, sei lá, tá andando na rua e ver uma pessoa bonita, ou qualquer pessoa que esteja, na verdade, na rua, que olhava pra mim, eu automaticamente virava meu rosto. Porque eu não queria que a pessoa visse meu nariz, eu não queria que a pessoa me achasse feia, porque meu nariz era feio, enfim. No trânsito, sempre que eu dirigia ou que eu tava no passageiro, eu parava no farol no carro do lado, eu colocava a mão assim, ou se eu tava no passageiro, eu colocava a mão assim, eu sempre escondia. Foto pra mim sempre foi um problema, assim, as minhas melhores amigas sabem disso. Eu sempre fui muito chata, toda vez que a gente tirava alguma foto junto, eu sempre queria, tipo, ver a foto antes, eu falava, não, me deixa eu editar a foto primeiro, depois vocês postam. Pra mim sempre foi um trauma, assim. E assim, eu era muito receosa em relação a isso. Hoje em dia eu vejo na internet, não vou citar nomes, mas eu vejo muita gente criticando uma Instagrammer, que ela é muito conhecida, e o pessoal fica, tipo, zoando ela, porque ela faz Photoshop no nariz, não sei o quê. E uma vez eu vi ela falando num vídeo que ela tem vontade de operar o nariz dela, que é a parte do corpo dela que ela mais odeia. E aí outro dia eu até comentei, eu falei, gente, não é bem assim, sabe? Porque cirurgia plástica não é uma coisa simples que você resolve da noite pro dia. Não depende de você. Se você é menor de idade, você depende dos seus pais para pagar. Tanto para pagarem quanto para autorizarem você a fazer. Então, assim, envolve uma série de coisas, entendeu? Não é como você ir lá e fazer uma maquiagem e pronto, você acha que está mais bonita, entendeu? Cirurgia plástica é um negócio sério e as pessoas ficam brincando com o trauma das outras, sabe? Eu não julgo quem usa Photoshop, quem usa essas coisas pra se sentir melhor, porque eu usei por muito tempo. A minha melhor amiga até disse, quando eu operei, ela fala que ela não estranhou a minha cirurgia, porque pra ela é como se fosse um Photoshop natural, porque ela tava tão acostumada a ver minhas fotos com meu nariz menor, que pra ela foi alguma coisa normal, assim, entendeu?
Então, assim, é um processo longo de você perceber que algo te incomoda tanto a ponto de você entrar numa cirurgia e resolver mudar seu corpo. É uma coisa que precisa partir de você. Ninguém pode virar pra você e falar que você precisa fazer isso. No entanto, que as pessoas mais próximas a mim, na verdade, assim, meus pais, não é que eles eram contra, mas eles tinham medo tanto da cirurgia quanto do resultado final, né? Porque o resultado final a gente nunca sabe como é que vai ser. Então, assim, foi algo que partiu de mim, com muita ajuda do meu namorado, foi a pessoa, assim, que mais me incentivou a fazer. Agradeço muito a ele por isso. E depois que eu sentei e falei, não, eu vou operar, eu preciso operar, e aí meus pais começaram a me dar maior força. Eu sei que parece meio bizarro, mas assim, eu tenho 2 grandes sonhos na vida. O primeiro é ir pra Disney, assim, o primeiro de todos, e o segundo é casar. E eu sei que, assim, o que eu mais pensava, gente, juro pra vocês, era como que iam sair as fotos do meu casamento. Porque eu sei que foto de casamento tem muita foto de lado, muita foto mesmo. É muito difícil ter uma foto de frente dos noivos. É muito difícil ter uma foto de frente dos noivos, principalmente na cerimônia. E eu sempre pensava, um dia eu vou casar e eu vou detestar todas as fotos, porque todas as fotos eu vou estar de lado e meu nariz vai aparecer. Então, assim, olha as coisas que eu pensava, sabe? Bom, antes de começar a contar pra vocês mais ou menos como é que foi o processo desde o início até o final, eu vou mostrar algumas fotos. Não se assustem, tá? Bom, essa aqui era eu de frente. Meu nariz, eu não sei se vai dar pra ver direito, qualquer coisa depois eu filmo de novo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, talvez por causa da luz, eu não sei se tá dando muito certo. Mas ele parecia uma coxinha. Ele começava fino e aqui ele era um pouco mais grosso. Meu nariz, depois da cirurgia, eu vou falar isso um pouco mais pra frente, eu gostaria que ele tivesse ficado um pouco mais fino. Mas eu acho que ficou assim, o mais natural possível. Então era isso, de frente meu nariz parecia uma coxinha. Eu um pouco mais de lado, nesse perfil aqui, por isso que eu sempre gostava mais desse perfil. Meu nariz não parecia tão grande, não dá pra ver o dorso direito, mas ele praticamente ficou do mesmo jeito. Bom, agora que são elas, né? De lado meu nariz era assim. Como vocês podem ver, ó, eu vou até colocar o cabelo pra trás. Meu médico não mudou muito o comprimento, eu vou explicar direitinho pra vocês por quê. Mas o meu dorso era uma coisa ridícula. Era muito feio mesmo. Esse aqui era o perfil que eu menos gostava, que era desse lado, meu nariz parecia muito maior. E de baixo ele era um pouquinho tortinho. Na verdade, ele continua um pouco torto, porque o meu osso é torto, então não tem como mudar muito. Mas a princípio é aí. Como eu decidi que eu falei, não é agora que eu vou fazer, ponto, acabou. Bom, eu comecei a namorar e meu namorado falou que eu dormia muito mal, que eu roncava muito à noite. Durmo sozinha, não divido o quarto nem com os meus pais nem com meu irmão, então eles não tinham tanta noção sobre isso. E meu namorado sempre falou, meu amor, você ronca muito, você dorme muito mal, sua respiração é muito ruim, não sei o quê. E eu sempre achava que era só rinite. Bom, eu fui viajar uma vez com um pessoal de uma banda e eu acabei dividindo o quarto com os bailarinos da banda e um menino no ônibus acabou, tipo, me zoando sem querer, porque ele, na verdade, não sabia quem que era, mas ele comentou que à noite no quarto tinha alguém que roncava muito alto e ele imitou o meu ronco. E, gente, eu passei tanta vergonha. Claro que eu não admiti que era eu, né? Mas quando ele falou, eu falei, realmente eu tô dormindo muito mal pro menino ter falado isso. Então o que eu fiz? Eu fui lá e procurei um otorrino pelo meu convênio e falei o que estava acontecendo. Ele fez um exame com aquela câmerazinha, colocou aquela câmerazinha e ele falou, você tem desvio de septo e falou que eu poderia fazer cirurgia. Na época eu tava fazendo faculdade, então eu nem pensei direito nisso, eu só falei, tá, eu tenho desvio de septo, eu posso fazer cirurgia, então, né, vamos ver. Quando eu me formei na faculdade, eu falei, não, agora eu vou correr atrás disso. E aí eu voltei no mesmo médico e falei pra ele que eu estava pensando em fazer o desvio de septo e seria possível fazer a rinoplastia junto. Porque assim, já que era pra eu entrar na faca, eu ia entrar de uma vez, entendeu? Se eu ia operar a parte do meio, por que eu não operava a parte de fora? Então ele me indicou uma cirurgiã plástica que fazia a cirurgia com ele, né? Normalmente os cirurgiões plásticos, quando vão fazer o septo, o cirurgião plástico faz a parte estética e o otorrino faz a parte do septo. E aí ele me indicou a cirurgiã dele, eu dei uma pesquisada na internet, não achei muita coisa sobre ela e resolvi marcar uma consulta. Bom, chegou que a consulta da médica era R$400 e eu falei, eu não vou marcar com essa médica, sinto muito, é muito caro. Eu gastar R$400 pra um negócio que eu nem sei se eu vou fazer.
né? E bom, aí eu lembrei que tinha uma amiga minha que já tinha operado o nariz, e eu falei com ela e perguntei qual era o médico dela. E ela me indicou o médico, que foi o médico que eu resolvi fazer a minha cirurgia, que ele é otorrino especializado em cirurgia da face. Ou seja, ele não é um cirurgião plástico, ele é um otorrino especializado em cirurgias da face. Eu acho interessante porque eu poderia fazer as duas coisas do médico só, eu gastaria menos dinheiro. Alguns cirurgiões têm alguns traços e eles fazem sempre o mesmo nariz em várias pessoas, e eu acho interessante. Posso estar falando besteira, tá, gente? Mas enfim. Mas eu achei interessante operar com o otorrino justamente porque ele ia ser o mais neutro possível. Bom, marquei a cirurgia, o otorrino atende com... Alguns otorrinos atendem alguns convênios, o meu otorrino atendia o meu. Então mais pra frente eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o pagamento. Bom, e aí eu fiz a consulta com ele me falou o que ele achava, não sei o que lá. E agora eu vou explicar pra vocês o que foi feito no meu nariz e o que ele escolheu fazer e por quê. Bom, uma coisa que vocês precisam ter em mente, quem tem vontade de fazer cirurgia, é que você não vai chegar no consultório e falar: olha, eu quero o nariz da fulana de tal. Olha, eu quero o nariz da Emma Watson, que eu acho o nariz dela maravilhoso. Não, porque você não vai ficar com o nariz da Emma Watson. Eu queria, por exemplo, sei lá, o nariz da Avril Lavigne, que eu acho ela, né? Mas meu médico ia me mandar merda, né? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que nunca o nariz de um artista ou de alguém que você gosta, ou até mesmo alguém da sua família, vai ficar bom em você. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um traço. E seria impossível colocar o nariz da Emma Watson no meu nariz. Ia ficar ridículo, porque meu rosto é completamente diferente do dela. Então, assim, o que meu médico escolheu fazer? Ele basicamente escolheu retirar o meu dorso, que foi o que ele fez, e afinar um pouquinho a ponta. Não precisava fazer mais nada além disso, tá? Sei que tem muita gente maldosa por aí, porque eu não sou burra, não sou idiota, eu jogo meu nome no Twitter e no Google e eu vejo que as pessoas falam de mim, que tem gente que acha que a minha cirurgia foi mal sucedida porque meu nariz continuou grande. Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Não é que o meu nariz ficou grande, o meu queixo que é pequeno. Ele fez aqui um desenho, isso aqui, eu não sei se dá pra ver direito, mas aqui tem um desenho de como seria a minha sombra se o meu queixo fosse pra frente, um pouco mais pra frente. Meu nariz não pareceria tão grande. Então, assim, na verdade, não é o meu nariz que continuou grande, é o meu queixo que é pequeno. Isso até é interessante falar, porque algumas pessoas não sabem da opção de fazer o tratamento de usar aparelho e fazer a cirurgia ao mesmo tempo. Eu usei aparelho por 11 anos. Eu não ia colocar aparelho de novo para poder fazer a cirurgia. Algumas pessoas também, alguns médicos cirurgiões, indicam fazer uma cirurgia que chama mentoplastia. Eu nem tinha conhecimento dessa cirurgia quando eu fiz a minha, só tive conhecimento depois, mas mesmo se eu tivesse tido antes, eu não teria coragem de colocar uma prótese no queixo ou silicone, eu não sei direito como é que funciona, mas pro rosto ficar harmônico. Não teria coragem de fazer isso. Então, assim, estou muito feliz com o meu resultado. O meu nariz ficou do jeito que tinha que ficar. Tem gente que me encontra na rua, que eu vejo faz tempo, que nem percebe que eu fiz, sabe que tem alguma coisa diferente, mas não é aquele nariz tipo Daniela Albuquerque, sabe? Que é um negócio assim, empinado, que a pessoa sabe que a pessoa operou. Tem gente que nem sabe que eu operei. Normalmente, quando eu falo que eu operei, quando não é alguma pessoa que eu conheci recentemente, a pessoa fala: nossa, seu nariz não parece que é cirurgia plástica. E isso pra mim é o mais importante. Eu continuei com o meu rosto do jeito que ele era, não sou outra pessoa e as pessoas não percebem que eu fiz. Então pra mim isso foi incrível. Como funcionou? Como eu fiz com o meu otorrino, ele atendia o meu convênio. Então a parte do septo e metade dos custos do hospital foram custeados pelo meu convênio. A outra metade foi custeado particularmente, que foi a parte estética, né, que eu paguei o honorário do médico, e mais a outra metade do hospital. Porque como é que funciona? O centro cirúrgico, o hospital, tudo, principalmente o centro cirúrgico, pelo que meu médico explicou, funciona como se fosse um taxímetro. Então, eles colocam lá e eles veem o período que você está usando o centro cirúrgico e isso tem um custo. E esse custo, pelo menos a parte do septo, o convênio cobre. O restante do custo que você tem que ficar dentro da sala de cirurgia, você tem que tirar do seu bolso e pagar o honorário do médico também, porque ele não vai fazer um serviço de graça. A minha cirurgia particular custou R$6.500, tá, gente? Pra mim não tem essa de tabu, de não vou falar o preço, não.
Gente, normalmente é isso mesmo, tá? Tem médicos que cobrariam 15 mil reais, tem médicos que cobrariam 30 mil reais, tem médicos que cobrariam 2 mil reais. Daí vai de você, vai do seu bolso, vai da sua confiança. E cada médico divide de um jeito. Meu médico parcelou em 300 mil vezes, a gente pagou em 300 mil vezes, enquanto o convênio cobriu a outra parte, tá? O nome do meu médico, né, antes assim, que alguém queira saber, é Dr. Reginaldo Fujita. Ele atende em Moema, perto do aeroporto, e ele opera só no Hospital Rubem Berta, que também eu achei, assim, um ótimo hospital, fui super bem tratada. E eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que funciona o dia da cirurgia. Bom, eu tive que chegar no hospital 5 horas da manhã. Eu ia entrar no centro cirúrgico mais ou menos umas 9, se eu não me engano. Eu vou falar também, assim, pra vocês algumas instruções que alguns médicos não falam, alguns médicos falam. São coisas que eu peguei na internet, que várias pessoas me contaram. E eu vou passar tudo pra vocês o que eu acho importante. Bom, no dia da cirurgia você não pode estar com esmalte e nem com maquiagem. E em jejum, claro, e também em jejum de alguns medicamentos, isso o médico vai passar pra vocês. Por pelo menos 3 dias antes da cirurgia, você não pode tomar alguns medicamentos. Bom, eu cheguei lá, fiz a minha ficha, tal, tudo, subi pro quarto. Depois de um tempo que eu estava no quarto, a enfermeira passou lá, me deixou aquela roupinha de cirurgia, né? Você tem que ficar só com o avental, sem nem sutiã, nem calcinha, nem nada. E aí eles dão uma pré-anestesia. Antes disso, a anestesista passa no quarto para falar com você, tá? Só antes de continuar, a minha cirurgia foi feita aberta. Quem tá procurando um pouco mais sobre o assunto vai saber do que eu estou falando. E a minha anestesia foi geral. Existe a anestesia local com sedação e existe a cirurgia e existe a anestesia geral. Vai do seu médico, vai do seu estado de saúde. Eu tenho aqui, ó, um monte de exame que eu tive que fazer, cardíaco, blá, 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 pra saber se eu era adepta a essa cirurgia ou não. Aí passa a anestesista no quarto e ela te dá uma injeção que é uma pré-anestesia, que é pra te acalmar. Deu uns 10, 15 minutos, eu já tava deitada na maca, a maca que eles levam pra dentro do quarto. E aí me deu um sono, eu dormi, passou uma meia hora e eles vieram me buscar. E aí eu já acordei meio grogue, né, meio assim, sem saber meio o que tava acontecendo, por causa do sono. E eu lembro que eles me colocaram na mesa de cirurgia, eu vi o meu médico entrando, fiquei super feliz de ter visto ele, e aí isso me acalmou um pouco mais. E o moço, um anestesista que estava lá dentro da sala, começou a conversar comigo, né? Ele começou a colocar as coisas na minha veia e tal. E eu só lembro que ele falou assim: eu vou liberar anestesia, tá bom? Tá bom. Aí eu lembro que eu senti assim a minha língua formigando e pensei, nossa, que rápido. E apaguei. Aí, óbvio, você não vê passar, você não vê nada. E aí eu acordei com a enfermeira me chamando, né? Tipo, Bruna, já acabou a cirurgia, foi tudo bem, não sei o que lá. Gente, cada pessoa volta da anestesia de um jeito. Independente se for rinoplastia, se for silicone, se for, sei lá, qualquer tipo de cirurgia, cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que vomita, que passa mal, não sei o que. A minha foi super tranquila, não tive problema nenhum. O único problema que eu tive foi que eu tremia muito assim quando eu acordei da cirurgia. E eu falei pra enfermeira, né, eu demorei assim, eu tive um pouco de demora, eu ficava ensaiando assim na minha cabeça pra conseguir falar com ela. Até que eu consegui perguntar se era normal aquele frio que eu tava sentindo. Aí ela falou, não, é normal, isso é por causa da queda de temperatura do seu corpo, mas isso já vai melhorar. Aí ela trouxe uma mantinha pra mim, uma manta térmica, e colocou um cobertor. Não deu 2, 3 minutos e já tava melhor. Bom, e aí eu fui pro quarto, e eu lembro que meu maior medo, assim, do pós-cirúrgico era o estado que eu ia ficar. Porque você vê fotos na internet, antes de você operar, você começa a pesquisar e assim, o Google é um problema, né? Então eu vi a foto de gente cheia de hematoma, com olho com sangue pisado, assim, uma coisa horrível. Eu tive muita sorte, gente, eu não tive um hematoma. Eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo, provavelmente aqui é uma foto minha saindo da cirurgia. Eu não tive um hematoma, eu tava super tranquila. Não fiquei nada, não tive nada. Bom, alguns médicos normalmente já liberam você no mesmo dia, porque é uma cirurgia super... Apesar de ser uma cirurgia, é super simples. O meu médico prefere que a gente durma no hospital, e eu achei melhor também, eu achei super válido. O primeiro dia é o pior, sangra bastante. A gente fica com 2 caninhos dentro do nariz, que vem até mais ou menos aqui em cima. Você não sente que ele tá aqui em cima, mas você percebe a hora que o médico tira. E você fica com 2 caninhos aqui e fica com a tala, né, aqui assim no nariz, e fica com tipo um bigodinho de gaze, porque no primeiro dia escorre bastante sangue.
E você precisa ir trocando durante o dia. Então, assim, no hospital os enfermeiros foram super prestativos comigo. Toda vez que eu chamava eles mais ou menos a cada 2, 3 horas pra trocar. E assim, gente, o pós-cirúrgico da rinoplastia é totalmente indolor. Você não sente uma dor. A única dor que eu tive, tipo assim, que eu posso falar pra vocês que foi, assim, o que mais me incomodou foi no maxilar, mas porque eu respiro errado pela boca. Agora mesmo eu tô falando e já tá começando a doer. Eu acho que eu tenho que procurar uma fonoaudióloga, não sei direito. Então, como a gente não respira do primeiro dia pelo nariz, porque a gente tá com os caninhos, eu tive que respirar o dia inteiro pela boca. Então foram 24 horas forçando meu maxilar. Toda noite que eu dormi no hospital, eu sentia muita dor no meu maxilar, eu precisei tomar uns 3 analgésicos, porque eu não conseguia dormir, eu não contava assim, eu não aguentava mais que chegava às 9 horas da manhã pro meu médico vir tirar o caninho do meu nariz pra eu respirar pelo nariz. E assim, foi tranquilo, gente. Não tenho o que falar, assim, do pós-cirúrgico, foi super tranquilo, tirando esse negócio, não tive dor nenhuma. Pós-cirúrgico é meio chato para algumas coisas, você não pode comer alimentos quentes, alimentos sólidos. Então, assim, a minha sorte é que eu operei no verão, então eu tomava sopa gelada, fria, né? Comia danete, comia sorvete, tudo que era gelado e pastoso era meu alimento durante uma semana. Durante uma semana você não pode dormir deitado, nem de lado, tem que ser sentado e meio assim, inclinado. Pra mim não foi problema nenhum isso, porque como muitos de vocês sabem, eu trabalhei com banda na estrada por 2 anos praticamente. E eu já dormi muito em van, dormi muito em ônibus, então dormir no sofá da minha casa, um pouquinho inclinado de barriga pra cima, foi fichinha. O calor também é muito importante, é muito bom que o ambiente seja fresco. Então tem algumas pessoas que até preferem operar durante o inverno. Eu operei em fevereiro e tava bastante calor, mas assim, não sofri tanto assim, foi tranquilo. A minha recuperação foi super boa. No 5º dia, o médico já pediu para eu voltar no consultório dele, para ele ver como é que tava. Ele já me liberou dos antibióticos, porque meu organismo reagiu super bem, então foi super tranquilo. E nesse mesmo dia, no 5º dia de pós-cirúrgico, ele já quis retirar os meus pontos. Como eu falei para vocês, a minha cirurgia foi aberta, que é quando existe corte. Algumas pessoas fazem corte aqui, quando diminui a aba. O meu corte foi aqui, porque ele levantou para poder raspar o dorso. O meu dorso, tá, gente, só por curiosidade, não era osso, era cartilagem. Então, acredito que tenha sido por isso que eu não tenha ficado tão roxa, porque eu não precisei quebrar, né? Foi só lixar, então o impacto não foi tão grande. Então, eu tinha tomado ponto aqui embaixo e no 5º dia o médico já quis retirar o meu ponto e tirar a minha talinha, que fica aqui em cima. Bom, essa pra mim foi a pior parte da cirurgia, sem dúvidas nenhuma, porque como era muito recente, e apesar de eu já estar cicatrizada, o nariz é uma coisa que a gente não mexe no nosso corpo. Não é que nem, sei lá, colocar silicone e o pessoal não pode mexer o braço, porque tudo você sente. O nariz, qualquer parte do corpo que você mexe, você não sente o nariz, a não ser que você mexa no nariz. E aí foi nesse dia que eu percebi o quanto ele estava sensível e o médico retirou os pontos. E eu sempre muito receosa para limpar o nariz. Você não pode só o nariz, né? Essas coisas tudo. Então meu nariz estava com um pouco de sangue seco. E então na hora de tirar o ponto doeu bastante. E assim, eu sou meio lenta pra tudo. No entanto que nesse dia eu senti tanta dor, mas tanta dor, que eu fui chorar quando eu cheguei em casa umas 2, 3 horas depois, sabe? Que eu fiquei com aquilo magoado dentro de mim e aí eu consegui chorar pra aliviar assim a tensão. Então, assim, demora muito mesmo pra você ter o resultado final. Eu arrisco dizer que até em mais que um ano. Quando fez 1 ano e 1 semana que eu tinha operado, nasceu um calombinho no meu nariz, porque eu não sei, na verdade, porque eu tenho rinite, eu espirro muito, eu tô até com o nariz entupido, tô super fanha falando nesse vídeo. Eu tenho muito cravinho no nariz, então, assim, eu mexo muito no nariz o tempo inteiro. Eu não sei o que pode ter ocasionado isso, mas um dos pontos internos do meu nariz, que é na parte de dentro aqui do osso, meu médico explicou, acabou inchando. Então, assim, mesmo depois de 1 ano de cirurgia, meu nariz ainda estava sensível. E não só isso, o resultado mesmo demora para aparecer. O meu nariz começou a desinchar com 3 meses de pós. No primeiro mês, assim, eu tinha até meio que vergonha de sair de casa e as pessoas não entenderem, tipo, meu, você operou e você tá com o nariz horrível desse jeito? Mas, porque realmente, gente, demora mesmo. Eu comecei a notar a diferença no meu nariz a partir do 3º, 4º mês, mas assim, se fazia muito calor ele inchava, se eu chorava ele inchava, se eu fazia exercício físico ele inchava.
um monte de coisa. Então, é uma cirurgia que demora o resultado final. Então, se você é uma pessoa ansiosa e tá pensando em operar o nariz, senta, pensa bem e tenha muita paciência antes de fazer, porque vai demorar pra você ver como é que vai ficar. Bom, gente, no geral é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês queiram saber, é só me perguntar aqui embaixo, eu vou responder com certeza. Tem um grupo muito legal, que foi um grupo de um pessoal que me ajudou muito no Facebook, que chama Rinoplastia. E lá as pessoas postam médicos, postam fotos de pré-cirúrgico para pedir opinião, foto de pós-cirúrgico, várias coisas assim. Eu sei que é uma decisão difícil às vezes de ser tomada. Então eu queria dar alguns conselhos para vocês antes de concluir esse vídeo. O primeiro é que só você pode falar para você mesma o que você deve ou não fazer. Não é porque alguém te xingou na rua de nariguda, não é porque isso tá, não só a rinoplastia, isso para qualquer cirurgia plástica, qualquer cirurgia estética. Ninguém pode te diminuir, é só você que pode saber qual é o seu limite e o que você pode fazer ou não. Se você acha que você não está preparado para isso, pensa mais um pouquinho. Se você é menor de idade e quer fazer, e seus pais não apoiam, você precisa pensar muito bem. Porque você não vai poder entrar num centro cirúrgico sendo menor de idade. Então, trabalha isso dentro de você. Até os meus 18 anos eu já era incomodada com o meu nariz e eu tentava trabalhar isso dentro da minha cabeça. Na verdade, pra mim, eu nunca ia operar. Foi uma coisa que, assim, eu achei que eu nunca ia ter coragem de fazer, apesar de ser algo que me incomodava muito. Mas, assim, a decisão de fazer a cirurgia mesmo foi coisa, assim, de 1 mês, 2 meses. Foi super rápido. E do processo de eu ter começado até eu marcar a cirurgia foi, assim, coisa de no máximo 6 meses. Então, assim, você tem que pensar muito bem e ver o que você vai fazer. Bom, eu vendi meu carro pra poder fazer a minha cirurgia. E, assim, é algo que eu não me arrependo. Hoje eu tô sem carro, mas pelo menos eu tô com o nariz novo. Tô me sentindo muito bem, tô muito feliz. Mas se é o seu sonho, se é uma coisa que você quer muito fazer e você já pensou, você já juntou seu dinheiro, se você é maior de idade, vai e faz, porque você não vai se arrepender. Os únicos arrependimentos podem ser que você não goste do resultado final. Mas o que eu te falo é pra não criar expectativas. Eu não criei expectativa nenhuma. Às vezes eu pensava, pior do que tá não fica, sabe? Mas no fim dá medo, porque seu nariz pode ficar torto, você não sabe. Mas eu confiei muito no meu médico, eu conversei muito com ele sobre o que eu queria e ele comentou muito comigo, conversou muito comigo também sobre o que ele ia fazer. Então eu tava assim super tranquila com o resultado final. Posso dizer que a cirurgia me mudou muito, tanto por fora quanto por dentro. Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho autoestima super boa. Antes, assim, quem me conhece de perto sabe que eu não saía de casa sem maquiagem de jeito nenhum. Eu era viciada em delineador e tudo e tal. Eu tô maquiada aqui na frente da câmera, mas se for pra ir na padaria buscar um pão e eu tiver de pijama sem maquiagem, eu vou. Antes eu não saía de casa, eu não saía da porta de casa sem maquiagem, porque eu me sentia muito insegura. E eu posso dizer pra vocês que a cirurgia realmente me mudou muito mesmo. E eu sou muito mais feliz comigo mesma agora. E hoje eu posso dizer que eu sou, assim, absurdamente feliz. Então, assim, sempre que eu posso, agradecer sempre aos meus pais, à minha família, que me deu a maior força, ao meu namorado, que foi, assim, o principal incentivador, e ao meu médico, que é o Dr. Fujita, que foi, assim, um querido e que fez essa obra de arte que eu sou tão apaixonada e que eu gosto muito do meu nariz hoje em dia. Sou muito feliz mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, por favor. Me ajuda na divulgação. E pode ajudar outras pessoas também, assim como o meu post no meu blog ajudou. E teve pessoas que já operaram com o mesmo médico que eu, depois que leram o meu post. Se inscreve aqui no canal, tem uma câmerazinha aqui do lado, é só você passar o botão em cima e se inscrever, para de ser preguiçoso. Eu quero chegar logo nos 500 inscritos para conseguir colocar o nome personalizado aqui no canal. Comenta aqui embaixo. E o recado que eu quero deixar de verdade é esse. Só você pode saber suas limitações, só você pode dizer pra você mesmo o que você deve ou não fazer, tá? Então se você quer fazer, se você acha que você vai ser uma pessoa mais feliz, faça e vai sem medo, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.